Olá pessoal, eu me chamo João Vinícius, sou instrutor do SESI Senai e hoje nós vamos falar sobre a ergonomia, a NR17. O que significa NR, Ainda mais esse tema, ergonomia 17. Então vamos lá. A NR significa normas regulamentadoras. O que seriam essas normas regulamentadoras? Seriam normas, que ditam as funções, como que seria cada posto de trabalho, cada virtude que a empresa deveria se adequar a essa vigência, a essa situação de trabalho, de cada um, Muitas pessoas acham que a norma regulamentadora é o que rege, as obrigações da empresa, E é isso mesmo, Então a empresa tem que se adequar às normas regulamentadoras para fornecer um ambiente de trabalho, seguro, com saúde, para seus colaboradores exercerem suas funções, Então, nesse âmbito em específico, nós vamos falar sobre a ergonomia, Aí nós chegamos aí no primeiro slide, falando sobre o que é ergonomia, Ergonomia é o conjunto de regras e procedimentos, que estudam a organização do ambiente de trabalho e a interação entre o homem, máquina e o equipamento, Então, a ergonomia ela está voltada tanto para o trabalho, a interação do ambiente desse trabalho, e as ferramentas, que esse homem necessita para realizar esse trabalho, seja ela máquina, seja ela equipamento, seja ela utensílios que vai auxiliar na rotina desse trabalhador, que vai executar essa atividade, O objetivo da ergonomia é reduzir os riscos, isso, atuando nas condições dos espaços físicos da empresa e da organização dos processos corporativos, Então, a ergonomia ela vai estar mencionada, direcionada em reduzir os riscos, de todos os aspectos da empresa, de todos os lados, tanto setores quanto postos de trabalho, para diminuir o atrito, das questões de incidentes que possam acontecer, proporcionando um ambiente de trabalho seguro, salubre, para que a pessoa possa executar as atividades, dentro da conformidade, seguindo, os parâmetros da empresa de modo seguro, e que ela possa realizar essa atividade com maior eficiência possível, para que ela possa também estar segura dessa questão, Aí a gente vai um pouquinho lá na história da ergonomia, Como que a ergonomia surgiu, quem criou a ergonomia, como que ela se disseminou, ao longo do tempo, Então a gente vai passar uma pincelada nisso, A ergonomia ela surgiu lá na pré-história, E tinha como necessidade adaptar armas para garantir a sobrevivência, do homem, daquela época, facilitando a caça e a defesa, Assim, quando surgiu o homem, na humanidade, a história da humanidade, o homem precisava se alimentar, se defender, de certas situações que o ambiente, a natureza oferecia. Então ele se sentiu-se na necessidade de criar alguma coisa para se alimentar, para caçar, para se manter vivo, pois a periculosidade era grande, então ele era exposto ao tempo, aos climas, chuva, frio, era exposto também aos ataques de animais e por aí vai. Então, com a criação de maneiras de sobrevivência, surgiu-se a ergonomia. Só que é claro que naquela época eles não sabiam, não eram humanizados, não tinha forma de pensar, então eles não sabiam que estavam criando junto algo que seria importante, no século XXI, nos tempos atuais, Então, houve-se a necessidade, de criar essas ferramentas para essa sobrevivência, Seguindo adiante, a ergonomia como disciplina surgiu no século XVIII, em 1949, que foi o fruto da criação da Sociedade da Pesquisa em Ergonomia
Isso tudo foi criado lá na Inglaterra, né? O porquê que ela teve que se tornar disciplina, né? E por que que ela surgiu, né? Por conta das questões da globalização mundial. Então, tinha muitas pessoas criando, né, novas empresas, novos postos de trabalho, né, várias outras oportunidades, né, de atuação do ser humano. Então, teve-se a necessidade de criar, né, uma sociedade para pesquisar de como seria mais fácil, né, a atuação dessas pessoas no âmbito industrial, no âmbito, né, empresarial, de forma para trabalhar. Mas é claro, né, naquela época era tudo muito escasso, né, a tecnologia era escassa, entendeu? Não tinha tecnologia como há hoje. Então, as pesquisas, né, de como um determinado posto de trabalho seria executado demorava muito tempo para se concretizar. Então, foi a partir desse ponto que começou a surgir, né, as primeiras disciplinas, né, um exemplo de como manusear um corte de uma faca. Então, foi por volta dessa data, né, de 1949, né? Aí, seguindo mais adiante, né, lá no século XX, em 1857, né, foi pela primeira vez conceituada, né, a ergonomia, e foi utilizada a ergonomia pelo polonês chamado Wojciech Jarzembowski, né? Esse cidadão aí que consolidou, né, conceituou a ergonomia, né, publicando um artigo, né, que falava assim: ensaios de ergonomia ou ciência do trabalho, né, que tudo se baseava nas leis objetivas da ciência sobre a natureza, né. Então ele usava o homem como ciência em cima da natureza, entendeu? Porque ele estudou o homem quando a partir do momento que ele é estudado, ele passa a compartilhar-se da ciência, né? E a natureza são os ambientes que nós estamos inseridos. Então ele conceituou esse artigo, né, de forma que ele pudesse, né, se identificar o homem, a natureza e o meio que ele está inserido, né? E as funções que o homem tinha diante dessa natureza, né? Então, como que ele poderia se portar, né, carregando uma caixa, como que ele poderia se portar, né, subindo uma escada, né, ou realizando qualquer atividade, né, que precisasse, né, necessitasse de algum esforço físico e que colocaria o corpo, né, da pessoa em movimento, né? Só que naquela época, lá no século XX, né, estava no auge das revoluções industriais, das revoluções, né, trabalhistas, né, como que o mundo estava em grande desenvolvimento, né, o trabalho era bastante desgastante, né? Então, os trabalhos que tinham naquela época tinham jornadas excessivas de trabalho, né? Os trabalhadores estavam muito expostos às condições insalubres, né? Por exemplo, uma indústria de minério, né? Então, as pessoas estavam expostas a combater, né? Tá diante de produtos químicos, né? De situações que também não tinham EPIs, né, equipamentos de proteções individuais para a proteção desses trabalhadores, né? Então elas estavam expostas a atos inseguros, né, por exemplo, na construção de prédios, pontes, que nós vamos ver mais adiante. Então eles não tinham EPIs, né, para se adequar, né, e muito menos plataformas, meios de que esses trabalhos ficassem mais seguros, né, e notórios para eles, né? Então, com isso, tinham muitas mortes, né? Então, pessoas morriam executando suas tarefas, caíam de altos postos de trabalho, né? Então, assim, tinha muita questão de absenteísmo, né? E sem dizer que o trabalho já era semi-escravo, né? Ou escravo, né? Tudo isso em virtude, né, do poderio socioeconômico daquela época. Então, como estava em grande revolução industrial, né, então não tinha muita tecnologia para que esse trabalho pudesse ser adequado, né, igual às condições que temos hoje, né? Então, a produção, né, era muito elevada, mas a mão de obra era escassa por conta de acidentes, entendeu? Então, seguindo adiante aqui, com tudo isso, né, surgiram alguns métodos de otimização
de mão de obra, né? E um dos métodos criados foi proposto pelo Frederick Winslow Taylor, né? Quem que foi esse Taylor, né? Como que ele desenvolveu essa metodologia, né, para otimizar o trabalho, essa mão de obra que estava ficando escassa no século XX, né? Taylor, né, visando a todo aquele crescimento industrial, né, visando a globalização do mundo, né, ele criou um método que ficou conhecido como administração científica ou Taylorismo, né? O que seria esse Taylorismo, né? Que para ele, né, era preciso racionalizar o trabalho por meio de prescrições de gestos e movimentos, né? Então ele precisou colocar meios que pudessem fazer uma diversificação, né, do trabalho, né? Então isso foi caracterizado como Taylorismo, né? Então tinha uma expressão, né, que foi usada na época que se chamava Savoir Faire, né? O que significa saber fazer, né? Então como que ficou caracterizado isso, né? Então, o trabalho era planejado por alguns e executado por outros, né? Então, como que ficaria dessa forma? Tinha uma pessoa pensante, né? Uma pessoa que tinha que planejar todo o trabalho, né? De como que ele seria iniciado, de como que seria o meio dessa produção, né? Pensando na qualidade do produto que eles estavam manufaturando, né? E tinha as pessoas que iriam executar esse trabalho, né? Que queriam pôr a mão na massa, que seria a mão de obra para esse serviço, né? Então, ele pensou nessa técnica, né, que foi caracterizada como Taylorismo para execução. Então, uma pessoa pensava, né, e a outra executava. É muito comum hoje nas empresas, né, ter as pessoas desse porte, certo? Então, temos chefes, gestores, né, supervisores, coordenadores que planejam, que pensam a produção, a rotina da empresa, a rotina da indústria, né, para que outras pessoas possam executar, para que aquilo que um planejou possa sair do papel, né? Então foi esse bem o conceito, né, o método de otimização de Taylor para aquela época, né, no século XX, né? Então aqui nós temos uma foto, né, do Taylor, Frederick Taylor. Então foi esse senhor aí que desenvolveu essa metodologia que tomou rumo na Revolução Industrial, né? Que tomou rumo às coisas que nós temos hoje, né, em relação a postos de trabalho, à globalização, à industrialização das coisas. Foi esse cidadão aí, né? E aqui nós temos uma imagem que representa bem a metodologia dele, né? Nós temos uma pessoa lá, né, um operador executando o trabalho, né, e duas pessoas planejando, né, organizando e supervisionando a qualidade desse trabalho. Então, isso representou bastante a metodologia de Taylor, né? E com essa metodologia ele conseguiu implantar, né, diversas indústrias, né, com esse modelo, né? Então aqui a gente tem uma imagem que pode ver que temos uma líder, né, que está bem aqui no meio, em pé, né, e outras pessoas sentadas executando aquilo que foi planejado, né? Então isso virou modelo para todo mundo, né? Então como foi criado na Inglaterra, passou para diversos países, né? Então, essa revolução industrial virou modelo. Esse projeto dele, essa metodologia virou modelo. Seguindo aí, né, nós temos um vídeo, né, de como que a metodologia, né, do Taylor influenciou nas indústrias daquela época. Já temos, né, ali vocês podem ver que já tinha um líder, um chefe esperando, né, os colaboradores chegarem para os postos, né, e, digamos assim, um superior maior que dá o início à produção do dia, né. Então
aí nós temos, né, um modelo, né, uma pessoa que pensava e supervisionava toda a produção, né, e monitorava ao mesmo tempo toda a cadeia produtiva, né. Section 5, speed her up, 401. Então veio uma ordem dele, né, para aumentar a velocidade, né, em 401 e aumentar justamente a produção, né, do dia. Então ali já está bem posto, né, cada colaborador em seu posto de trabalho, realizando somente uma função, né, otimizando bastante a produção, né, e é bem notável ver que se houver um atraso, né, atrasa todos os outros processos, né, então tem que ser contínuo, a pessoa não pode parar, tem que executar sempre, né, a gente vê bem nítido isso no Charlie Chaplin. Houve um incidente, né? Sem querer um colaborador bateu, né, com uma ferramenta, um equipamento no braço do colaborador e teve que parar a produção, né? E foi chamada a atenção dele para que tome mais atenção, né? Para que não pare a produção e por aí vai, né? Então isso acontecia muito, né? Como era repetitivo, então acontecia direto. Section 5, more speed, 47. Aí, para mais uma ordem da supervisão, né, da coordenação, ia aumentar a velocidade para 47, né? Então tivemos uma velocidade aumentada de 6, né, de 41 para 6. Então, ó, na troca de turno você pode ver que com tantos movimentos repetitivos, né, acaba dando alguns tipos de lesões, né, osteomusculares, né, que acaba deixando a pessoa com uma certa sequela durante a jornada de trabalho. E a gente tem um momento de descontração dele, tomar um descanso lá no banheiro. Hey! Quit stalling, get back to work. Go on. E o mandamento, né, da supervisão para ele retomar o trabalho, né, para que não fique com tempo ocioso, um tempo escasso, que tinha que produzir, né. Então aqui a gente vê uma cena, né, que era bastante da evolução da época, na automatização, né, do modelo de produto que eles estavam criando, né, que era automatizar a alimentação das pessoas, né, que isso era um conceito bastante evoluído para a época, né? Mas isso não veio à tona, né? Porque era só um experimento, uma demonstração, né? Num processo que estava em estudo, né? Para a Revolução Industrial. Aí já mostra uma parte, né? No fim da jornada, né? O colaborador bastante desgastado com a jornada de trabalho, né? Que acaba ficando louco, né? É uma parte da ergonomia que nós vamos ver nas outras aulas, né? Que afeta também o sistema cognitivo do colaborador, né? Rotinas bastante intensas, né? Com jornadas de trabalho puxadas, né, acaba afetando no psicológico do colaborador, né, que pode afetar bastante o desenvolvimento da empresa e da saúde mental e da saúde física do colaborador, né. Seguindo adiante, nós temos aí, ó, uma percepção de que o Taylor resultou com isso, né? O que ele obteve, né?
Nós temos ali a organização e divisão de tarefas dentro de uma empresa, né? Como representado no vídeo anterior, nós visamos que teve um planejamento organizacional, né? Teve uma organização, né, de setores, de departamentos, isso contribuído para o processo produtivo, né? Teve a divisão de tarefas, né, dentro da empresa, então onde cada colaborador tinha que tomar uma atividade para aquele processo produtivo, né? Agregado junto com o controle do tempo, né? Então, o supervisor, foi bem notório isso, que lá no vídeo, né, ele sempre controlava, né, a questão do tempo, não tinha descanso, sempre aumentando a velocidade, né, para gerar a produção, né, para ter mais ganhos com a produção, né, e a redução de movimentos, né. Então, um colaborador ficando somente num posto de trabalho, ele só ia fazer aquele tipo de trabalho, entendeu? Então, não tinha movimentos complexos de outras fases, né, de outras intervenções do processo produtivo para um colaborador só. Então ele atuava de maneira única para aquilo que foi planejado, né? E logo Taylor resultou que ele tinha, né, com esses dois campos, né, ele obtinha o máximo de rendimento e eficiência com o mínimo de tempo de atividade, certo? Então, ele conseguia produzir mais, o rendimento da produção dele era bem maior, né, bem mais eficiente por menos tempo, né, colocando pessoas em lugares estratégicos, né. Então, puxando o gancho, né, aí aparece o Henry Ford, em 1863, né, que trouxe junto com o Taylorismo, né, um método que oportunizou a introdução da linha de produção, né, oportunizou a entrada das esteiras nas indústrias, né, para facilitar e melhorar ainda mais a produção, né, para que possa produzir em grande escala, né. Então aqui nós temos um vídeo, né, em relação à implantação do Ford, né, no processo industrial. (16 de junho de 1903). Foi nesse dia que Henry Ford, sem muita ostentação, deu início a uma fábrica de automóveis que mudaria o conceito do novo veículo. No início do século, os carros já não eram novidade, mas acessíveis apenas aos ricos. Luxo. Até então, cada carro era fabricado artesanalmente por uns poucos especialistas que dominavam todo o processo. A Ford adotou a primeira linha de montagem, onde os trabalhadores não precisavam de tanta especialização. Ao lado de uma esteira rolante, cada operário adicionava uma peça ao corpo do carro. O barateamento foi brutal. O modelo T, que originalmente era vendido por mais de $800, teve o preço reduzido para $290. O automóvel se popularizou rapidamente. Ao mesmo tempo, o lucro da fábrica foi tão grande que Ford aumentou o salário mínimo dos trabalhadores para $5 por dia, um valor surpreendente na época. No Brasil, no início do século, o automóvel ainda era um bicho de 7 cabeças que provocava receio no povo. Em 1900, circulou nas ruas de Petrópolis o primeiro carro importado com motor a explosão, um Tecovil de 9 cavalos movido a benzina. Logo, os barões do café e incipientes industriais paulistas começaram a comprar essas máquinas, que antes de tudo simbolizavam status. Em 1903, a Prefeitura de São Paulo legalizou os novos veículos. A placa número 1 foi para o automóvel da família Matarazzo. Em 1904, São Paulo já tinha 84 carros, que disputavam espaço com os bondes elétricos que circulavam na cidade desde a chegada da Light canadense, em 1900. Então, a gente pôde observar que com a produção em série, né, imposta pela linha de produção do Ford, né, Henry Ford,
nós tivemos um grande consumo, né, em massa, né? Então, otimizou bastante o consumo da população, né? Então, a gente pôde ver no vídeo que daí nós tivemos bastante, né, a redução da carga horária de trabalho. Então, teve-se mais pessoas trabalhando, né? Então, serviços bastante braçais, né? Então, a pessoa tinha uma específica função, ela não precisava ser qualificada para aquilo, desde que ela tinha força, né, para realizar aquele trabalho, né? E com isso, consequentemente, teve um aumento significativo no salário, né? Então a gente pôde ver que para aquela época, no século XX, né, com a explosão do automóvel, né, toda aquela fama, né, todo mundo querendo comprar um carro, né, que partiu, né, os valores iniciais de $800 caindo para 267, quase $300, né? Então ficou muito popular o automóvel, né? Então com isso ele pôde aumentar significativamente o salário, né? Pagando $5 por dia, né? Então houve bastante pessoas trabalhando, né? Houve um interesse dessa produção em série, né? Que resultou bastante no consumo em massa, né? E com isso, Henry Ford obteve o máximo de rendimento e eficiência com o mínimo de tempo de atividade, né? A mesma metodologia implantada pelo Taylor, né? Então, ele conseguiu adequar isso, né? Só que ele trouxe uma novidade que foi a esteira rolante, né? A linha de produção com os trabalhos, né, bastante manuais, né, com bastante força braçal, né, onde os colaboradores não tinham, né, nenhuma especialização técnica para montar um veículo. Então o crescimento foi exorbitante, né, o que impactou isso na economia global, né. Seguindo um pouquinho adiante, né, esse aspecto, né, ficou caracterizado, né, os trabalhadores como homens médios. O que seriam esses homens médios, né? Onde também caracterizou, né, de forma preconceituosa, né, a forma que esses homens médios trabalhavam, né, onde os mais fortes exerciam tarefas mais pesadas e os mais fracos tarefas mais delicadas, né? Então, digamos que com o Taylor e com o Henry Ford, eles praticamente alienaram os trabalhadores da época para essas funções, né? Alavancando a produção, alavancando a entrega, né? Conforme tinha demanda global, né? E nesse mesmo período teve bastante trabalho infantil, né? Porque todos precisavam trabalhar naquela época para se manter. Então, para uns trabalhos mais delicados, ainda mais em indústrias testes, né, de tecido, tinha um trabalho infantil, né? E com isso teve bastante crianças, né? O interesse de crianças, justamente por conta das dificuldades da época em trabalho, né? As jornadas também eram extensas e ainda ganhavam prêmios por produções, né? Por mais que teve um alavanco, né, no pagamento desses colaboradores, né, para $5 o dia, eles tinham prêmios de produção, né? Conforme eles produziam durante o dia, eles ganhavam algum prêmio. Então eles passavam de trabalhar, né, de 10 horas, que era a carga horária assim, mínima que eles trabalhavam naquela época, para 12, 16 horas, para ganhar essa premiação, né, para ser mais rentável para eles. Então, não reduziu drasticamente a jornada de trabalho, fez aumentar, né? E esse agravamento, né, resultou, né, e levou ao adoecimento de muitos trabalhadores. Muitas pessoas ficaram doentes, né? Houve uma maior segregação do absenteísmo, né? Na onde as empresas ficaram preocupadas, porque as pessoas estavam adoecendo cada vez mais e não estava tendo mão de obra qualificada para isso. Foi na onde que também trouxe o trabalho infantil, né? Onde que as crianças também começaram a ocupar esses trabalhos, né, justamente para atender a demanda, né? Então aqui nós temos uma foto, né, de trabalho infantil naquela época, aqui, né? Aqui nós temos a produção, né, onde temos 3 crianças, um supervisor, né, que estava ali apoiando, né, o controle dessa produção, né, supostamente um jovem também, não um adulto, né. Aqui nós temos imagem, né, de crianças trabalhadoras naquela época, todas sujas, né, supostamente devem estar trabalhando em alguma mina
de carvão ou escavação por aí, né? Aqui nós temos duas crianças trabalhando na indústria têxtil, né, de tecido, né? E nós podemos ver que o trabalho não era ergonômico, né? Nós possamos ver na imagem que eles ficavam de pé em cima de uma plataforma, né? Ali a gente vê linhas, agulhas passando, né? Uma correia passando ao lado. Questões de segurança do trabalho era mínima, entendeu? Então acaba colocando em risco a vida dessas crianças também. Aqui nós temos uma imagem, né, de uma criança, tecnicamente, né, com o braço machucado, né, em cima de um jerico, né, algum outro veículo automotor da época, né, numa fazenda, né, o que pode também ter resultado na questão da patologia dele na época, né. Então aqui nós temos mais um vídeo, né, de como que era feito os trabalhos naquela época, né. Aqui nós temos a construção de uma ponte, né, e como que era feito os trabalhos à altura, né, naquela época. Então aí nós vemos, né, que as pessoas passavam, né, de um lado para o outro sem nenhum tipo de segurança, sem nenhuma corda, né, sem nenhuma linha de vida, sem nenhum cinto, né, e executando trabalho manual, trabalho braçal, né. E abaixo, né, um rio, né, passando aqui um pouquinho adiante, lá, o rio, o barco lá. Então aí, pessoas penduradas, né, tecnicamente um rio grande, né, olha lá, ó, executando o trabalho manual, sentados, né, uns pendurados também. Então eles movimentavam grandes cargas, né, pesos, né, se movimentavam sem nenhum tipo de segurança para aquela época. E o que é muito agravante, né, nos dias de hoje é impossível realizar qualquer tipo de trabalho dessa forma, entendeu? Uma porque o trabalhador tem que seguir as normas regulamentadoras, né? As empresas que oferecem os trabalhos também têm que seguir a norma justamente para assegurar o colaborador, né, dessas questões de insalubres. Ó, manuseio, né, com guincho naquela época, né? Os trabalhadores se movimentam, né, com certo risco, né, também com certo cuidado para não acontecer nenhum tipo de acidente. E aqui nós vamos para o final da ponte, né, da construção da ponte, né? E pelas imagens parece que é um rio bem turbulento, né? A gente tem bastante correnteza, né? Um monte de pedras, então eles tiveram um trabalho bastante crítico, né? Então que não podia haver riscos, né? E lá a gente vê bem no canto da ponte lá, né? Na emenda dos dois lados, né? Pessoas próximo. Então aí a ponte terminada, né? Concluída depois do período de trabalho. Aqui é mais um vídeo, né, que mostra também, né, a construção de alguns prédios, né? Só voltando aqui, naquela época, né, também não tinha segurança para trabalhar em altura, né? Então elas se penduravam em cordão, subiam em hastes, né, para realizar o trabalho que era proposto, né? Então grandes edifícios aí, para serem construídos. Tinha um guindaste, né? Olha o perigo que era. Quase sem nenhum ângulo a pessoa trabalhando de costa ali, né? Sem nenhum tipo de segurança. Outro colaborador descendo, né? A estrutura metálica ali escorregando. E parece que era um serviço extremamente normal, né? Olha o tamanho desse edifício, né?
Com tudo isso, né, após a Segunda Guerra Mundial, os conceitos da ergonomia serviram para melhorar as condições de trabalho e a produtividade dos trabalhadores em geral, e rapidamente começou a ser difundida, né? Então, com o avanço da tecnologia, né, que para a Segunda Guerra Mundial já teve bastante tecnologia em aeronaves, tanques de guerras, né? Então, a ergonomia, ela precisou ser difundida, né? Foi onde que ela começou, justamente para melhorar essas condições, né? Melhorando também o processo produtivo, né, das empresas e também a segurança dos trabalhadores, né? E a partir de 1957, houve a criação de novas sociedades, né, e escolas pelo mundo que ajudaram na difusão da ergonomia, né? Então, isso virou um assunto tão abrangente, né, tão que levou em ênfase, né, a segurança, né? Então, várias outras escolas pelo mundo, né, Estados Unidos, Alemanha, Japão, eles precisaram se adequar, né, e disseminar a difusão da ergonomia justamente para as melhores condições de trabalho. E no Brasil, né, ela foi fundada, né, pela Associação Brasileira de Ergonomia em 1983, né, e se encontra-se em funcionamento até hoje, né? Então, a Associação Brasileira de Ergonomia, a ABERGO, ela funcionou, né, teve como primeiro dia de trabalho, foi fundada em 1983, né, a ABERGO, né? A ABERGO, né, que é uma associação sem fins lucrativos, né, que tem como objetivo de contribuir para o avanço da ciência e da prática da ergonomia, né, assim como ampliar a sua divulgação, estudando as interações das pessoas com a tecnologia, a organização e o ambiente, considerando as suas necessidades, habilidades e limitações, né? Então, a ABERGO, ela visa estimular, né, as questões de salubridade, né, de forma legal, né, estudando as questões do ambiente de trabalho, o ambiente natural, na onde que essas questões vão ser implantadas, né, para contribuir, né, com o avanço da ciência e a melhora da execução do trabalho, né, nos postos de trabalho, né. Então, ela tem uma grande participação, né, no Brasil quanto a isso, né. Na década de 70 e 80, né, tivemos grandes ações sindicais que contribuíram para o crescimento da ergonomia, né, onde tivemos bastante denúncias, né, de condições desfavoráveis de trabalho, né, e que resultava bastante no crescimento, né, do absenteísmo, como eu disse antes, né. As questões desfavoráveis, né, colocavam trabalhadores postos a sofrer qualquer tipo de acidente a qualquer momento, né, e de qualquer gravidade, né? Então, teve, né, bastante ações sindicais, né, que passaram a criar leis, né, que protegiam os trabalhadores, né, e também faziam o trabalho de fiscalizações dos ambientes de trabalho, né, de como que esses postos de trabalho estariam sendo desenvolvidos e colocados à disposição dos trabalhadores, né? Só que também na década de 80, né, com a introdução da informática, né, isso no mundo todo, surgiram novos horizontes para a ergonomia, né, já que a atividade era caracterizada pelos seus riscos físicos, agora também se encontrava, né, no âmbito do processo cognitivo, né. Então, com a informática em abundância, em grande crescimento, as pessoas, algumas delas, né, que não tinha como fonte de trabalho o trabalho braçal e sim o trabalho através da informática, né? Então eles tinham aqueles processos cognitivos, né? Então eles tinham que pensar muito, planejar muito para executar de maneira adequada, né? E com isso, né, as pessoas tinham que ter tomadas de decisões, né? Então tinham grandes cargas mentais, né, onde acabavam influenciando tanto no meio familiar quanto no meio de trabalho, né? As pessoas tinham que raciocinar muito, né? Eles tinham que pensar como que eles iam desenvolver a interface, né, dos computadores para realizar esses trabalhos, né? Então, a ergonomia passou a atuar também no campo cognitivo, né? Então, foi também de crescente abundância na época, né?
E com isso, né, no desenvolver dessas novas tecnologias, né, as fábricas vêm sendo cada vez mais automatizadas, né? E a ergonomia cognitiva está presente em grande espaço, né? Um vasto, muito gigantesco. Porque com a automatização, as pessoas precisam estar capacitadas, né? Elas precisam ter a inteligência, né, de operar aquele equipamento, aquela máquina. Então, com esse operação, ela precisa estar bem mentalmente, né, para realizar esse tipo de trabalho, né? Então, para nós finalizarmos essa primeira aula, essa primeira palestra, né, a gente vai dizer, né, que os postos de trabalho sempre haverá ergonomia, né? Então, a ergonomia não vai estar presente somente lá na linha produtiva de vocês, né? De o abate de um frango, no abate de um peru, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Não somente lá na parte de execução, né? De embalagem, por aí vai. A ergonomia vai estar presente também na vida pessoal, na vida social de vocês, né? Um exemplo claro, eu estou aqui sentado, né? Ministrando essa aula, ministrando essa palestra para vocês. Então eu estou gesticulando, eu estou falando, eu estou ouvindo, eu estou pensando, né, nos próximos passos de como que eu vou executar, de como que eu vou falar para vocês. E vocês vão estar aí no outro lado me ouvindo, né, prestando atenção nessa aula. Né? Eu não sei como que vocês vão estar, mas vocês podem estar sentados de maneira inadequada, né? Vocês podem estar com a coluna não totalmente ereta, não pode estar com um encosto de braço, né? Então tudo isso é questão ergonômica, né? Que é benéfico, né, para a sua saúde. Então, para ser benéfico, você precisa ter atitudes que possam melhorar e contribuir para a sua saúde, né? Então nós finalizamos esse primeiro trecho, né, com essa história da ergonomia, como que ela surgiu, né? Então eu agradeço a cada um de vocês, né? Espero que tenham gostado, né? E ficam todos, né, com a graça, né, e a paz de Deus. Muito obrigado e até a próxima.